Seja super bem-vindo ao nosso episódio do nosso Curadores Cast, uma série de alguns vídeos de consciência, de bate-papo, vídeos não tão longos, mas que dê para a gente se aprofundar um pouco mais do que por um Reels, né, de 1 minuto e 30. E para a gente abrir esse primeiro episódio, eu queria conversar um pouquinho sobre um assunto que eu coloquei como publicação lá no meu Instagram, que é o seguinte: não espere desandar tudo para só então acessar a espiritualidade. O acesso à espiritualidade, ele acontece justamente para que não desande tudo. E aí eu queria conversar um pouco sobre isso. Muitas pessoas, né, e aí eu vou me incluir nisso também, porque, como eu sempre falo, a gente é gente, a gente sente, a gente se desespera, a gente está aqui nessa realidade, só que são tantas coisas acontecendo, né, que é muito normal, é muito comum, é dentro do esperado. Quando nós estamos passando por algum problema, alguma dor, alguma limitação, alguma dificuldade, aí a gente se agarra completamente à espiritualidade. Aí a gente clama, a gente ora, a gente faz preces, a gente faz rituais, a gente faz banhos de limpeza, a gente defuma, a gente, enfim, cada um faz aquilo que ressoa, né, com o próprio coração, com a própria verdade, com a própria fé. E, e a gente vai buscando a espiritualidade como uma forma de resolver algum problema. Sendo que, na verdade, o papel aí da espiritualidade é conseguir nos manter em um equilíbrio, em um estado de plenitude mesmo. Mesmo em meio ao caos, né? A paz interior se chama interior por conta disso, porque ela prevalece independente do que está acontecendo à tua volta. Por isso que é o estado interno, não depende, não tem que depender do externo para que a gente consiga se sentir em paz. E claro que, de novo, a gente é gente. E alcançar esse lugar, alcançar esse espaço de plenitude, mesmo em meio ao caos, é algo que requer tempo, é algo que requer um conhecimento interno, entender as nossas estruturas internas, entender e identificar quais são os gatilhos que ativam em nós a saída desse estado de plenitude. E a espiritualidade, ela é manutenção, ela não é um SOS, ela não é um pronto-socorro, um pronto atendimento, que você está com uma dor ali na hora e você corre procurando uma medicação, procurando alguma coisa para sanar aquela dor específica. Espiritualidade é contínua, é tratamento direto, né? Não é algo só para emergência. Não dá para a gente só acionar a nossa espiritualidade, Deus, universo, cosmos, como cada um preferir chamar, só no momento que a dor está aguda, sabe? No momento que a dor está latente. A espiritualidade é manutenção, é diário, é convivência, é todo dia a gente ter uma dosagem daquilo. Porque aí, quando a gente consegue ter essa intimidade com Deus, esse contato com o universo, com os nossos mentores e guias, e quando a gente consegue cuidar da nossa vibração e viver essa paz interna, a gente nem chega tanto a se desesperar quando algo acontece, quando algum problema surge, quando uma dor aparece, porque elas vão aparecer. Plenitude, uma vida plena, não significa uma vida sem desafios, não significa uma vida sem problemas, né? Sem dores, sem luto, não significa isso, até porque estamos experienciando uma realidade humana. E nessa realidade humana, nós vamos passar por todas essas intempéries. Nós vamos passar pela dor, a gente vai passar pela falta, a gente vai passar pelo medo, a gente vai passar pela indignação, a gente vai sentir raiva. É essa experiência completa. Algumas coisas vão travar, parece que a vida não está andando. Isso é parte dessa experiência humana. Então, não é que quando você alcança esse estado de plenitude, de paz, que todos os seus problemas acabaram. Sabe? Lembra? Quem é mais vintage das organizações Tabajara? Seus problemas acabaram. Que pena que não é assim que funciona, gente. Se fosse, eu já estava assim, eu estava lá primeira da fila.
Não é assim que funciona. Nós temos essas experiências, muitas delas servem para nos lapidar, para nos fazer mudar um pouco a rota, senão a gente já tinha se acomodado em algum ponto, algum lugar. Então, tudo isso serve para nos auxiliar também no nosso processo de evolução. E aí eu queria complementar dizendo que tem muitos momentos que a gente acha que a nossa vida está um caos, né? Que nossa vida está uma bagunça, que nossa vida está travada, que nossa vida não anda. A gente olha para aquele problema e a gente fala, cara, não dou conta, não estou dando conta. Aquele problema maior do que eu sou, é maior do que eu consigo resolver agora. E nada está andando. Nossa, minha vida está toda travada, está toda parada. Nem caminho se abre. Quem nunca? Quem nunca passou por momentos assim? E quando a gente passa por esses momentos, foi o que eu acabei de dizer. Isso tudo é parte dessa experiência encarnada. E às vezes aquilo que a gente chama de vida travada é só uma oportunidade para que a gente reavalie a rota pela qual nós estamos seguindo essa vida. E quando a gente não tem esse contato frequente, diário, quando a gente não construiu essa espiritualidade no dia a dia, quando nós passamos por essas experiências, né, de dor e tudo, a gente se sente abandonado. Aí a gente até recorre, a gente faz pressa, a gente pede a coisa, parece que demora, né? Parece que não anda, a vida continua travada. E a gente só tem essa sensação de abandono porque a gente não fez a manutenção, porque a gente não manteve a sustentação daquela espiritualidade que é tão presente na vida da gente. Nossos mentores, mestres, guias, essa espiritualidade que nos ama, que nos acolhe, está sempre presente. Mas também respeita o nosso livre-arbítrio, que é a lei universal. Mas essa espiritualidade está sempre presente conosco. E quando a gente mantém esse contato, é como se fosse aquele amigo que a gente está o tempo todo alimentando e nutrindo aquela amizade. A gente manda mensagem, a gente conversa, a gente se encontra de vez em quando, mesmo na rotina corrida. A gente dá a devida importância àquela pessoa. Agora imagina que você tá, sei lá, um amigo que foi na época de escola, um colega de escola que você não vê tem 20 anos. Você nem pensava mais naquela pessoa. Aí, de repente, você vai e encontra aquela pessoa em algum lugar. Percebe que a intimidade não vai ser a mesma do que era 20 anos atrás, porque não houve a continuidade daquela relação. Demora um pouquinho mais para você se sentir confortável, para você se abrir, para você conversar, para você. E às vezes isso nem acontece, porque perdeu aquele laço. Não que a espiritualidade seja assim, mas é só para exemplificar melhor. Agora, aquele amigo que você mantém a conversa, mesmo que você não vê toda hora, mas que você mantém o contato, que você nutriu esse carinho, é muito mais fácil você se abrir, é muito mais fácil você conversar. E mesmo quando você fica um tempo sem ver, quando vocês se encontram, parece que nada mudou, porque houve manutenção daquela amizade. A espiritualidade, ela está sempre presente. Sempre, 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 todo o tempo. Mas quando a gente tem essa intimidade, a gente tem essa manutenção do contato, quando nós estivermos, né, passando pelo momento de dor, a gente consegue sentir essa espiritualidade próxima a nós. Porque foi um contato que foi mantido, que foi sustentado, que foi nutrido todos os dias. Mesmo no momento do amor, da alegria, da felicidade, da plenitude, como no momento da dor. É um contato que a gente sente mais presente. Agora, se eu não faço essa manutenção, se eu não faço esse contato, a minha vibração ela é muito mais fácil de ser atingida e me levar lá para baixo, né? Lá para o fundo do poço, que é a dor. Eu não consigo ver saída. Minha vida está travada, está tudo dando errado. Eu estou sozinho, fui abandonado, não tenho, eu clamo, 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 mas eu não sinto ajuda vindo de lugar nenhum. E quando a gente está nesse estado, além da nossa vibração cair muito, e a gente entrar na energia da falta, a energia do não merecimento, a energia da escassez, né? Nossa vibração caiu lá para baixo. E a gente vai mantendo e alimentando e vai sendo sugado por todas essas energias contrárias aí à plenitude, à felicidade, à prosperidade. Não é que a minha espiritualidade me abandonou. Ela continua presente, principalmente no momento da dor.
Mas como não foi uma relação que eu mantive, eu não consigo identificar. E aí, quanto mais sozinha eu me sinto, quanto mais desamparada eu me sinto, quanto mais desesperançoso eu me sinto, mais eu vou me apagando, mais eu vou me fechando, mais aquele problema vai crescendo e se tornando maior do que eu sou. Não existe problema, dor, sofrimento, falta que possa ser maior do que nós somos, porque nós somos divinos. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança do Criador? Nós não somos parte dessa criação? A gente não é essa centelha divina em ação aqui na Terra, encarnado? Por que o problema, uma dor, um sofrimento seria maior do que eu sou? Por que teria um impacto tão grande sobre mim que eliminaria todas as minhas forças? Por que eu não ia conseguir transpor algum obstáculo? Se eu sou divino, se somos parte dessa consciência universal maior. Porque quando eu estou na dor, às vezes eu só enxergo a própria dor. E quando eu só enxergo a própria dor, essa dor ela toma um tamanho muito maior do que de fato ela tem. Mas se eu tenho uma espiritualidade que eu mantenho, que eu me aproximo, que eu converso, que eu criei essa intimidade, que eu tenho essa relação, cada vez mais eu vou entender que eu sou essa espiritualidade em ação. Eu sou ser divino. Eu sou parte dessa luz. E se eu sou tudo isso, se eu sou essa centelha, se eu sou parte desse divino, se eu sou a imagem e semelhança desse Criador, não tem problema que possa ser maior que eu. Não tem dor que possa ser maior que eu. E o eu que eu digo aqui não é o eu do ego. Ah, eu sou o melhor que todo mundo, eu sou maior. Não é nada disso. É o eu em essência. O eu luz. O eu da nossa origem cósmica, de quem nós somos em alma. Não o eu egóico da personalidade, mas esse eu que é parte do todo, que é parte desse divino. E aí não tem como um problema, uma dor ser maior do que nós somos. Não há muitos decretos, orações que falam eu sou. O que é esse eu sou? Eu sou parte dessa consciência universal maior, dessa luz divina. Eu sou isso também. Eu sou o outro. Eu sou Deus, eu sou natureza. E aí não há dor que consiga ser maior e mais forte do que essa segurança e do que essa certeza, que é interna. E ela só se mantém se eu faço do meu contato com a espiritualidade algo cotidiano e não só no momento da dor. Espiritualidade não é pronto-socorro, é tratamento contínuo, é proximidade contínua, é amor contínuo, é generosidade contínua, é alimentada por essa consciência de que não é algo apartado de mim, não é algo que vem fora de mim. Sou eu, integrada com esse divino. E aí não tem problema que consegue nos abalar, nos derrubar, só se a gente deixar. E a gente pode fazer a escolha diária de não permitir. De não permitir que o problema se torne, seja qual for, maior do que nós, maior do que nossa força, maior do que nossa luz. E é aí que a gente começa a sentir o cuidado, o carinho, o amor que a espiritualidade tem por cada um de nós. A espiritualidade é para ser vivida, sentida, agradecida, incluída todos os dias. E aí a gente percebe como ter uma vida plena não é utopia, é possibilidade real. Gratidão para quem chegou até aqui, para quem permitiu que eu compartilhasse essas experiências e essas percepções. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo.